O objetivo dessa conversa é, né, a gente falar um pouco do nosso processo seletivo do doutorado, que, né, quem olhou o edital já viu que é bem mais complexo, né? Não tem prova, né? Mas, por outro lado, tem, né, alguns documentos um pouco chatinhos de preencher, né? E, né, tem um peso maior direcionado a outros pontos, né? Então, por que que essa outra forma de selecionar diferente, né, do mestrado? Primeiro, porque não tem prova, né? Bom, a prova, um dos motivos da prova, né, é avaliar a capacidade de compreensão e expressão escrita do candidato. Quando a gente fala de um processo seletivo de doutorado, raramente tem prova, né? Não é só o nosso. Então, raramente tem prova, porque a gente pressupõe que a pessoa já passou pelo mestrado, então que ela já sabe escrever, que ela já domina a escrita acadêmica, que ela já domina a interpretação de textos acadêmicos, né? Então não há por que você colocar textos para provas, né? Nós observamos vários programas, né? E vimos que boa parte deles não exige prova. Entendemos que no nosso caso também a gente vai trabalhar sem a prova no processo seletivo, a partir desse entendimento de que o candidato ao doutorado ele já domina, né, as habilidades, as competências para a leitura e interpretação de um texto acadêmico e para a escrita acadêmica, porque, né, fizeram uma dissertação e foram aprovados. Então, é por isso que a gente não tem prova. Qual que é a preocupação maior, né, em relação ao processo seletivo do doutorado? É que são 4 anos, né? E 4 anos é bastante tempo, né? 4 anos é muito tempo. E em 4 anos muitas coisas acontecem. Em 4 anos tem casamento que não dura 4 meses, né? Então a gente precisa ter um cuidado, e esse cuidado não só em relação ao programa, mas ao próprio candidato, de que ele esteja muito consciente daquilo que ele está se propondo e com que ele está se comprometendo, né? Porque é um período bastante longo. O mestrado, ele é um tiro, né? É um ano de crédito, um ano de escrita e pô, acabou. O doutorado não, né? Inclusive, nós optamos por fazer uma distribuição das disciplinas obrigatórias de maneira que a carga fique mais leve durante os semestres, mas que ela dure mais semestres. Por quê? Para que a gente. O que acontece muito no doutorado? Você faz os créditos no primeiro ano, depois você fica 3 anos, né? Sem ter aquela obrigação de estar na universidade e tudo. Aí muitos acontece o quê? Que eles vão lembrar que tem que fazer uma tese faltando um ano para terminar, né? E ninguém faz tese em um ano, né? O doutorado ele tem 4 anos, porque você precisa de 3 anos para fazer uma tese. Uma tese é diferente de uma dissertação. Uma tese exige um grau de originalidade que não é exigido no mestrado. E por isso você precisa de muito tempo. Então, o que acontece muitas vezes é que a pessoa vai, faz os créditos em 2 semestres, e nos outros 2 anos fica lá, né, mais distraída da vida, e no último ano ela lembra que tem que entregar uma tese. E aí o que ela entrega é uma dissertação. Que o que você faz em um ano é uma dissertação, não é uma tese. E então o professor diz: não, não vai defender. E aí você imagina o tamanho, né, do problema que é isso, né? Depois de 4 anos, o professor diz: não, não vai defender porque não tem uma tese aqui. É por isso que a gente, inclusive, distribuiu, né, os créditos obrigatórios de maneira que o doutorando ele esteja com a gente menos intensamente, mas durante um período mais longo. Então, por exemplo, quantas obrigatórias tem no primeiro semestre? Uma.
Quantas obrigatórias tem no segundo semestre? Uma. Quantos obrigatórios tem no terceiro? Uma. Né? Então, você reduz em relação ao mestrado, que a pessoa pode fazer uma obrigatória, uma optativa por semestre. Pode até, em alguns desses primeiros 4 semestres, não fazer uma optativa. Então, ela pode distribuir melhor. Por quê? Porque o foco não é repetir o mestrado, o foco é uma tese. Então, a gente tentou reduzir a intensidade para ampliar, né, a presença do doutorando dentro da universidade. Relação com o orientador, 2 anos, a gente vai, né? Até mesmo porque a gente começa a ter mais contato com o orientador no ano da escrita da dissertação, na qualificação, primeiro semestre, a gente mal vê orientador, né? No segundo que começa mais, né? Agora, doutorado não é assim. Doutorado são 4 anos de relação com uma pessoa. Como eu estava falando, tem casamento que não dura 4 anos, muitos, né? Muitos. Então, você imagina uma relação de 4 anos com uma pessoa, sabe? E não pode ser uma relação distante. Então, é preciso escolher bem este orientador, é preciso estar consciente que você vai ter sua vida atrelada a essa pessoa durante 4 anos, se não durante a vida. Eu fui no Rio de Janeiro fazer rapel e tomei uma bronca, pô, né? Do tipo, você veio no Rio e não veio aqui, do meu orientador de doutorado, entendeu? Então, assim, isso é uma realidade, né? É, Vocês têm que pensar, quer dizer, eu vou ter que conviver com o Henrique 4 anos, com o Humberto 4 anos, entende? Com o Marco 4 anos, né? E pode ser uma coisa maravilhosa, eu posso dizer que no meu caso, tanto o mestrado, doutorado foi maravilhoso, mas em alguns casos é um pesadelo, né? Então isso precisa ser muito bem pensado. Um outro ponto é que a gente já teve o doutorado aprovado, que bom. Só que o nível de exigência com o doutorado sobe, né? Inclusive para os mestrandos, sabe? Porque o ponto de corte, o grau de exigência sobe. É, Ao longo desses anos, a Dani lembra, o Lucas também participou do Sucupira, a gente vai aprendendo algumas coisas. E o que a gente tem aprendido o bicho não é tão feio. Qual que é o desafio? É que a gente precisa fazer o que a CAPES pede, ponto. É isso. Não tem, né? Alguns professores têm um pouco de resistência a isso, alguns estudantes têm um pouco de resistência a isso, mas a questão é que a CAPES é o nosso órgão regulador, ponto final. E o que a gente faz em relação ao nosso órgão regulador? A gente faz o que o órgão regulador pede que a gente faça, né? Porque o órgão regulador tem um olhar nacional, tem um olhar, né, muito mais geral do que nós que estamos numa área específica, né, de outras 55 áreas, né? Então, o que a CAPES espera de nós? Interdisciplinaridade e a ênfase no caráter profissional do programa. E a questão do caráter profissional do programa, ela tem sido tão importante que, ao invés dos mestrados acadêmicos, ao invés dos profissionais terem que ter características dos acadêmicos, os mestrados acadêmicos estão sendo cobrados a manifestarem, apresentarem produções técnicas características de mestrados profissionais, de doutorados profissionais. Então, a predominância tem sido maior, a hegemonia não é mais dos programas acadêmicos, é dos programas profissionais, isso ficou muito claro na virada do quadriênio. Então, o que a CAPES está enfatizando cada vez mais é um saber, né, científico, um saber acadêmico, que tem impacto social. Ponto. Tem impacto social. O que a CAPES não quer mais? Intelectuais encastelados,
né, no seu, né, produzindo artigos e mais artigos e mais artigos, que não serve para absolutamente nada, senão enriquecer os próprios currículos. Então, hoje, nossa área, ela quer interdisciplinaridade e também uma produção que não seja só acadêmica, mas que também seja uma produção técnica que tenha impacto social. E a gente sabe que isso é novo. Então, a gente precisou incluir também no nosso processo seletivo essas questões. Eu vou falar de anexo por anexo. Outras questões, né? Doutorando precisa ter conhecimento de outros idiomas. Não é igual no mestrado, que a gente faz o inglês instrumental meia boca. Sem conhecimento de outros idiomas, não tem tese original. Esquece. Né? Por quê? Para poder conseguir produzir um conhecimento que seja original em relação ao que a gente tem produzido no Brasil, você vai ter que recorrer a outros idiomas, principalmente inglês, evidentemente, e aí vai depender da área, né, de qual campo de conhecimento, se vai ser espanhol, se vai ser o... Não, espanhol é quase de casa, né? Não era nem para ser considerado a segunda língua, é uma vergonha. Mas se vai ser o francês, se vai ser o italiano, né? É, depende aí, né, vai ser o alemão, né? Então, o conhecimento de outros idiomas é uma coisa muito importante no doutorado. Outro ponto, escrita e publicação. No doutorado tem que publicar. A CAPES também mudou radicalmente o sistema de avaliação de artigos. Não vai haver mais a coisa do revista Qualis 1, revista Qualis 2. Os artigos serão avaliados por métodos que enfatizem a qualidade do próprio artigo. Isto é muito bom, porque a gente diminui o impacto daquelas revistas mercenárias que falam para a gente: seu artigo foi selecionado, paga R$ 5.000 que ele será publicado. Então, Exato. essa máfia passa a ser enfrentada e combatida pela CAPES, porém aumenta a nossa responsabilidade em termos de produzir, né, com qualidade, com regularidade. Então, vamos lá. Basicamente, doutorado é autonomia. Doutorado é autonomia, né? Então, o doutorando, ele já não está mais numa posição em relação ao seu orientador de aluno. A posição do doutorando em relação ao seu orientador é de parceiro, né? É de parceiro daquele que está muito próximo de se tornar um igual, né? Muito próximo de se tornar um igual. Então, doutorando às vezes dá aula no lugar do orientador, doutorando, né, divide muitas coisas com o orientador, porque isso faz parte do processo de transformação, né, de equalização daquele doutorando em relação ao seu orientador. Porque quando você termina o doutorado, você passa a ter uma titulação igual à do seu orientador. Igual. Ou seja, a fazer tudo que ele faz, a estar pronto a fazer tudo que ele faz. Não é a mesma coisa quando você termina o mestrado. Você termina o mestrado, seu orientador sempre é doutor. Quando você termina o doutorado, não, você deixa de ser, né, um aluno, então você está ali no último passo para se tornar um igual ao seu orientador. Então, ele vai te passar coisas que ele faz para que você, ao defender e ao titular, você possa realmente fazer as coisas que um doutor faz. É, no Brasil não existe, no Brasil e no mundo, né, não existe titulação acima de doutor. Pós-doutor, gente, não é título, né? Acho que todo mundo sabe disso, mas pós-doutor não é título. Tem uma galera meio cafona, né, que coloca assim, pós-doutor e não sei o quê. Para com isso, isso é cafona, isso é brega, e isso demonstra desconhecimento da estrutura acadêmica. Não, pós-doutor não é título.
né? O que existe acima de pós-doutor é, em algumas universidades, a categoria do livre docente ou do professor titular, que é a categoria máxima dentro da universidade, né? Dentro da universidade. Então, né, o ponto máximo da carreira é livre docente. Então, às vezes, André Singer, livre docente da USP, né? Então, dentro da USP, ele chegou ao ponto máximo da carreira, que é a livre docência. E normalmente se apresenta uma tese, uma, né, uma síntese, uma proposta memorial para aceder, né, à posição de livre docente, que, por exemplo, na UFRJ se chama professor titular. Né? Então, para você chegar a professor titular na UFRJ é no fim da vida. Então, é o ponto máximo da carreira dentro da universidade. Mas titulação, doutor, acabou. Então, assim, o meu orientador de doutorado foi Michel Missi. Qual a diferença da minha titulação para D? Nenhuma. Nenhuma. Tem diferença que é do currículo, da produção e tudo, mas de titulação, não. Não tem diferença de titulação. Minha titulação é absolutamente igual a D, né? Então, por isso que tem essa característica, né? Bom, em relação ao nosso doutorado ainda, a gente tem nos documentos, nos regulamentos, algumas questões, né? Ah, quem fez o mestrado no PPG-SEG pode pedir dispensa de disciplina? Pode, mas vai pedir para quê? A gente já planejou o doutorado considerando que muitas pessoas que fizeram mestrado lá iriam fazer o doutorado. Então, se você fez uma disciplina, né, de sociedade, crime e violência, você não vai precisar fazer de novo. Você vai fazer estudos avançados de sociedade, crime e violência. Se você fez uma disciplina de introdução de estudos de segurança pública, você não vai fazer de novo, você vai fazer estudos avançados de segurança pública. Então, isso já está previsto na própria grade do doutorado, né? As optativas, se tiverem disciplinas optativas que o seu orientador entenda que sejam importantes para a sua pesquisa, seu crescimento, você vai fazer. Inclusive, isso é uma coisa que tem me aborrecido bastante, porque se o orientador fala para fazer uma disciplina, o aluno vai e pede para mudar de orientador, né? Então, o colegiado, inclusive, tomou providências em relação a isso. Não, o orientador acha que a disciplina é importante fazer, então vai fazer, né? É optativa. Se o orientador acha que não é importante para fazer, não vai fazer. No meu caso, foi diferente. Eu me matriculei numa disciplina, quando eu fui mostrar para o meu orientador de doutorado, ele foi lá e falou assim: vai lá e cancela a matrícula, porque essa disciplina é inútil, vai gastar seu tempo, um tempo que você tem que dedicar para a tese, né? Eu fiz o mestrado em cognição e linguagem, doutorado em sociologia. Então, eu queria fazer sociologia 3 porque 2, né? Porque eu estava fazendo sociologia 4, queria fazer sociologia 2 porque eu não tinha feito, né? Eu falei assim, não, não vai fazer. Porque você tem coisas mais urgentes para fazer, que é, né, sua tese. Então, às vezes, uma pessoa que não fez mestrado no programa de segurança pública vai chegar para o orientador e falar assim: então, eu sou de outra área, fiz mestrado em outra área, psicologia, e aí, eu preciso fazer introdução ao estudo de segurança pública? O orientador vai dizer: sim, acho que é importante você fazer, porque você precisa ter uma noção mais geral de como isso funciona. Ou então ele vai dizer: não, não perde seu tempo. Esquece, isso aí você aprende por osmose, por convivência e tudo, sua tese não tem nada a ver com isso. Toca o barco. É uma coisa que vai ter que ser conversado. Então, já vejo gente me mandando mensagem para mim, perguntando, e aí, pode pedir disciplina, dispensa de disciplina? Eu nem matriculou ainda, você está pensando em dispensa de disciplina, entendeu? Perdeu ponto na seleção. É, mas então, é isso, o programa já foi pensado dessa maneira, a grade já está pensada dessa maneira, de maneira que a gente tenha menos intensidade e mais um prazo mais longo de convivência e de que a gente tenha, né, um segundo nível em relação ao que foi discutido no mestrado em termos de teoria da segurança pública, do crime, da violência, dos aspectos mais gerais da segurança pública, né?
Então, a adesão é sempre do orientador. Pode pedir dispensa? Pode. Só tem que ver se precisa. E eu acredito que, da forma como nós organizamos a grade, eu acredito que não será necessário, né? Até porque as obrigatórias não tem como pedir dispensa. Agora, se você já fez uma disciplina comigo no mestrado, não quer fazer outra, que vai ser mais ou menos a mesma coisa, não precisa fazer. Ou pode fazer como ouvinte, sem se comprometer em ter que entregar um artigo no final. Sabe? Uma coisa que você vai conversar com o seu orientador e tudo, com os professores, porque é isso, o seu foco é a tese, né? O seu foco é a tese. Isso demanda um outro tipo de desenvolvimento de trabalho, que é o quê? É publicação, uma leitura, pesquisa. Você não precisa mais aprender a pesquisar, entendeu? Nós vamos fazer aula de técnica de pesquisa, pô, como é que faz coleta de dados, metodologia, ervas e lacados, nada disso, né? Não tem mais isso, gente, né? A gente já sabe pesquisar. Então, um aluno de doutorado, eu não preciso esperar um ano para ele publicar um artigo, né? 6 meses, o orientador já vai estar no cangote dele já. Por quê? Porque ele já fez o mestrado, entende? Então, ele não tem que aprender a escrever um artigo. Ele não tem que aprender a BNT, ele não tem que aprender metodologia, ele não tem que aprender o texto acadêmico, ele não tem que aprender a pesquisar, ele já sabe, né? Ele já sabe. Então, a prioridade não é ficar consumindo, a prioridade é produzir, né? É essa outra lógica. Bom, vou mostrar rapidinho alguns anexos para a gente poder trabalhar. Vocês estão vendo minha área de trabalho, absolutamente organizada. Mentira, não é? Então, vamos lá. Anexo 1. Estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver? Anexo Sim. 1? Então, vamos lá. Anexo 1, simples, né? Nome do candidato, currículo Lattes. Depois, inclusive, eu vou falar disso. É inadmissível um candidato a doutorado não ter currículo Lattes. Inadmissível. Absolutamente inadmissível. Além do currículo Lattes, hoje nós temos que ter outros identificadores consistentes indicados pela CAPES, tipo ORCID ou ORCID, né? Web Sciences. Depois, enfim, então hoje, até mesmo com a mudança no sistema de avaliação da CAPES, que é a Sucupira, né? A plataforma Sucupira, avaliação, a gente não vai mais subir, fazer o upload de documentos. Os documentos serão buscados diretamente nas plataformas, nos repositórios das instituições, das revistas, né? No DOI-CODE. Então, não vai ter mais esse negócio de subir documento para a Sucupira. E como que vão achar a sua produção? Né? DOI, né? DOI-CODE, SBN, SSN, Lattes, ORCID, WebScience, né? E todos esses aí. Então, hoje em dia, impossível não ter currículo Lattes, impossível não ter ORCID, né? Tem que ter isso, e todos esses indicadores persistentes, né? Que acaba se chamando. Tipo da proposta, palavra-chave, indicação de orientador, e lembrando que isso aqui é um resumo, né? Não é para ter 5 páginas, né? Resumo da proposta. Ok. O anexo 2. Estão vendo 2? Projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa vai ser avaliado, tendo em vista que a pessoa que o produziu já defendeu uma dissertação, né? Então, claro que ele vai ser avaliado com outro grau de rigor, porque o autor desse projeto já terminou uma dissertação. Título, contextualização. Uma questão muito importante, gente, que também demanda, né, é uma questão que decorre das orientações da CAPES. O projeto precisa focar a área de concentração do programa e a interdisciplinaridade, né? Então, se você vai
propor ser orientado pelo Henrique Erkenhoff, conheça tudo que o Henrique está fazendo, porque quanto mais o seu projeto estiver vinculado às pesquisas que ele está desenvolvendo, mais chance o seu projeto tem de ser aprovado. Então, procure o Henrique, converse com ele, né? Desenvolva, se possível, o projeto junto com ele, né? Porque nós não podemos mais aceitar, né, propostas de pesquisa que não estejam fortemente vinculadas com as áreas desenvolvidas pelos professores, registradas, com os projetos de pesquisa registrados na CAPES e com a trajetória do programa até hoje. Então, a gente não pode mais ter ovelha desgarrada, né? Ah, professor, eu quero fazer um trabalho sobre o PCC. Faça doutorado na USP, sabe? Faça doutorado na USP. Ou em alguma instituição de São Paulo. Por quê? Porque não tem ninguém aqui trabalhando com PCC. Teve um aluno agora de Santa Catarina, que terminou o mestrado, que fez um trabalho sobre o PGC, né? Primeiro Grupo Catarinense, que é uma facção que tem na Santa Catarina. Mas, assim, questão número um, ele recebeu a licença de Santa Catarina, de policial civil, então ele recebeu essa licença, por isso o trabalho tinha que, de alguma maneira, versar sobre o Estado que estava pagando o salário dele. E aí ele direcionou o trabalho dele não para o PGC, mas para o conceito de governança criminal. Governança criminal, ok. Tomou como exemplo o PGC, mas é governança criminal, uma coisa que o professor Henrique trabalha no conceito geral de eficácia e eficiência, e aí, no caso, estudando um outro tipo de eficácia e eficiência, que seria a governança dentro das facções. Então, para o doutorado, isso vai pesar muito. Quanto mais próxima a proposta de pesquisa estiver do trabalho do orientador, mais chance de ser aprovada. Quanto mais desconectado, menos chance de ser aprovado. Então, fundamental sintonizar com o projeto de pesquisa do orientador, desejado, né, daquilo que ele está fazendo e como que isso vai, como que você vai se inserir dentro daquela proposta. Problema de pesquisa, aquela coisa, né, a pergunta, o questionamento, né, as hipóteses, objetivo geral, objetivos específicos. Bom, relevância, apareceu um aqui que pareceu relevância. Relevância acadêmica da proposta é o quê? Relevância acadêmica é em que a sua pesquisa contribui com a ampliação do conhecimento na área de concentração do programa. Como que a tua pesquisa alarga, amplia, né, aquilo que nós temos hoje de conhecimento na área. Só que a gente tem, inclusive, novamente, retomando, considerando aquelas questões da CAPES, relevância social da sua proposta. Como um todo, que esse trabalho, em termos de produção técnica e tudo, vai produzir de impacto para a população, né? Para as pessoas que vivem no Estado, né? E para isso eu sugiro, depois vou mostrar, a leitura do documento da área 45, isso aí tem no site da CAPES, vocês digitem lá no Google, né? É documento de área, vou mostrar o que é documento de área 45, interdisciplinar CAPES, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês depois como é que é. Revisão preliminar de literatura é o quê? O que que você já leu acerca daquele tema? Bibliografia utilizada no projeto, quer dizer, o que que você usou para fazer o projeto. E indicações de bibliografias que serão utilizadas durante a pesquisa. São coisas que você vai ler, né?
Então, aqui é o que você já fundamenta, é a sua fundamentação teórica, né? Sua revisão de literatura, né? Por isso, 15 mil caracteres. Aqui é a bibliografia do que você usou para elaborar todas as partes aqui. E as indicações de bibliografia são aquelas que não foram citadas no projeto, mas que entende-se que serão abordadas no decorrer da tese, do desenvolvimento da tese, tá? Mas durante o doutorado pode mudar de tema? Pode, claro, mas não deve. Eu vou ser muito claro. Pode, mas não deve, tá? Pode mudar de orientador? Pode, mas não deve, ok? Mas experimentações no mestrado, no doutorado, eu não recomendo fazer experimentações, não, tá? Importante ter isso, né, bem forte. Aí esse outro anexo aqui é bem importante. O que que é isso, né? Planejamento de produção. Então, não quer dizer que você vai fazer isso. Não, o objetivo desse anexo não depois te cobrar que você fez ou não fez o que você colocou aqui. O objetivo desse anexo é entender, poder avaliar que o candidato entendeu que ele tem um horizonte de 4 anos de trabalho, né? Que ele entende isso, que o candidato ele está ciente que ele tem 4 anos de trabalho. Então, esse planejamento da produção é isso, é nesse sentido. Então, eu vou fazer de produção técnica ao longo dos 4 anos, né? Um, dois. Precisa preencher todas? Preciso ter 7 produções técnicas? 8? Não. Até porque, assim, se você propor 8 produções técnicas gigantes, a gente vai ficar pensando assim, essa pessoa não tem muita noção do que ela está propondo, né? Então, precisa colocar 8. Colocar aquilo que realmente seja factível, porque, volto a falar, 2 anos é rápido. No doutorado, é muito fácil você se perder no tempo, né? Então, você precisa ter isso bem planejado, o que eu vou fazer, né? E lembrando que, assim, o nível de complexidade vai aumentando na medida que o nível de conhecimento vai aumentando, na medida que, né? Então, quer dizer, eu vou dar um curso de cara no primeiro semestre? Não sei. Será? Né? No primeiro ano? Escalonar também o tamanho dessas produções técnicas segundo a CAPES. E produção bibliográfica. Eu estou falando que você vai publicar, né? Mas que você vai, né, submeter esboço geral, uma contextualização com a pesquisa de tese, porque não dá para você ficar, né, escrevendo coisas que não têm nada a ver com a sua tese, né? E o tipo de produção segundo a CAPES? É um artigo, é um livro, é um capítulo de livro, né? Então, também tem 8 campos, mas não necessariamente você precisa ter 8, tá? E aqui, um cronograma geral de execução. Então, vejam, acho que é importante destacar isso, vejam que o processo seletivo do doutorado está muito voltado para a questão da organização do planejamento de 4 anos de trabalho, né? Então, isso vai ser muito avaliado na entrevista. Eu tenho um horizonte de 4 anos de trabalho. Eu consigo dar conta, porque eu não vou chegar chutando a porta, porque eu vou chegar, eu vou, né? Então, sim, essas coisas vão ser observadas, né, no processo seletivo e tal. Então, você vê aqui que tem o cronograma de execução. Aí tem um outro anexo, que é o 4, que é o quê? Né? O memorial. Memorial, ele é muito comum, o memorial é muito comum em processos seletivos de doutorado. No mestrado, a gente pede uma cartinha de apresentação.
eu sou fulano de tal, eu quero fazer o mestrado porque eu acho legal. Não é? Isso é uma coisa simples e tal. Eu falo, nem lê às vezes. O memorial, não. O memorial é um negócio sério. Por quê? O memorial você tem que falar o quê? Da sua carreira, da sua trajetória, né? E isso tem que estar respaldado no Lattes, né? Como que você veio parar na segurança pública? Porque, bom, a gente vai ler o memorial junto com o Lattes. Então, se você passou a vida inteira trabalhando com plantação de alface orgânica e, de repente, do nada você resolveu fazer um doutorado em segurança pública, você vai ter que explicar isso, né? Você vai ter que explicar, entende? Como é que você veio parar aqui, né? Por que que acontece? Imagina uma pessoa que vem de uma área muito distante e que não tem convívio nenhum, contato nenhum, porque às vezes a gente escolhe doutorado assim, né? É o que está mais perto, é o que está mais barato, é o que tem, é o que eu acho que eu vou dar conta, é o que eu acho mais bonitinho, é que os professores são mais bonitos, quando o coordenador é mais gente boa, entendeu? Então a gente às vezes escolhe por vários motivos. Mas é importante pensar assim, tá, eu não sei, eu nunca vi um tiroteio na vida, né? Tá, agora você vai falar de tiroteio o tempo inteiro, as aulas vão falar de tiroteio o tempo inteiro, né? Não estou falando que todas as pesquisas tenham, mas é uma coisa que vai aparecer nas aulas, que vão aparecer nos estudos, porque é segurança pública, né? É, esses dias um aluno foi no presídio, passou mal. Eu sei, é difícil, mas, né, o presídio é uma parte importante da segurança pública, né? Ah, eu não suporto conversar com PM. Eu falei assim, aí danou-se, né? Porque vai ter muito PM o tempo todo no programa. Ou da mesma maneira, esse pessoal não entende o que a PM faz. Puxa, então, moço, vai ser difícil, porque vai ter gente da advocacia criminal, vai ter gente dos direitos humanos, vai ter gente, né? 4 anos, né? Então, a pessoa precisa pensar também nessa questão, né? Por quê? Porque vai lidar. Às vezes, uma pessoa que trabalhou até a graduação, mestrado com alface orgânica, vai bater num presídio e vai, né? Vai balançar lá com cheiro de gás, né? Com um cheirinho de C4. Então, eu não estou falando todo mundo, entende, gente? O que eu estou dizendo é que assim, a área de concentração do programa é essa, segurança pública. O nome do programa é Segurança Pública, né? E por mais que segurança pública seja, assim, um conceito ampliado e tudo, existe um artigo na Constituição que diz o que que é segurança pública, e quais os órgãos, né? Existe um campo de estudo, os mestrados estão aí há mais de 10 anos, né? O nosso tem 13 anos, 12, né? Então já existe um campo de estudo de segurança pública e a gente, assim, a gente alarga o conceito de segurança pública, mas a gente alargar demais não deixa de ser, né? Perde a característica. Então, a gente precisa que essa autobiografia, né, ela construa e convença a banca de que esta pessoa está apta a fazer uma tese na área de concentração segurança pública, uma tese interdisciplinar na área de concentração segurança pública, nas linhas de pesquisa do programa, Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, ou na área de perspectivas criminológicas territoriais, né, dentro do projeto de pesquisa do professor, na área de concentração. Então, a hierarquia é a área de concentração, segurança pública, linhas de pesquisa, Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, perspectivas territoriais da criminologia, e os projetos de pesquisa, os respectivos orientadores, né? Então, as teses precisam estar
alinhadas com este edifício, tá? Precisam estar alinhadas. A trajetória do candidato precisa indicar que ele é capaz de fazer uma tese dentro desse contexto, que não é tão difícil, né? É uma questão de quê? De estudar, de se posicionar, de se colocar, né? De se construir, se constituir, né? Dentro disso. É por isso que a gente tem psicólogo, tem pedagogo, tem economista, tem gente, hoje a gente tem profissional de sistema de formação, tem sociólogo, tem antropólogo, tem gente que trabalha com educação, tem gente que trabalha com presídio, tem gente que trabalha com homicídio, tem gente que trabalha com gestão, e tudo dentro do campo da segurança pública, né? Então, essa ponte precisa estar bastante evidente. Você precisa mostrar isso para a banca. O anexo 5 ele não precisa ser preenchido, mas ele é, é para você se orientar enquanto como vai ser analisado, como vão ser analisadas as suas publicações. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Inclusive, esse anexo foi alvo de bastante debate interno do colegiado. Por quê? Porque a CAPES, como eu falei, mudou os critérios de avaliação dos artigos. O que eu posso dizer para vocês? É, Esta questão aqui ela não vai ser determinante. É importante? É. Mas não necessariamente a pessoa que tiver 15-1 será a que vai ser aprovado sumariamente. A questão qualitativa vai pesar muito mais, tá? A questão de ver potencialidade desse candidato de ficar 4 anos e produzir aquilo que ele está se propondo. Isso vai pesar mais do que um baita currículo com trocentos mil A1 que não indicam, não sugerem afinidade com a área. Também porque a nossa área de avaliação não vai contar, né? Eu tenho é, 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 55 artigos A1 em neuroanatomia funcional. Parabéns. Para nós não serve muita coisa, não, tá? Então, mas é importante, né? Fazer isso aqui bem. Experiência profissional é importante, efetivo exercício na magistério superior, capítulos completos, né? Completos publicados, bolsas de estudo, pesquisa recebidos, né? Quem já foi bolsista da FAPES tem que colocar, quem já foi bolsista de outros projetos de pesquisa tem que colocar, né? Então, isso aqui é importante também, tá? E este aqui é o anexo que indica os critérios que serão observados na entrevista. Qualidade das propostas. Olha aqui, ó, que eu falei, ó. A aderência das propostas e da trajetória do candidato à linha de atuação do PPG-SEG e do orientador pretendido. Então, isso é muito importante. Potencialidades para execução dos propósitos apresentados. Então, a pessoa apresentou um cronograma realista, uma proposta, né, um planejamento de produção realista, consistente, porque a gente trabalha, tem filho, né, tem essas coisas da vida aí que alguns têm, né, a maioria tem, quando a gente chega no doutorado, né, a gente já tem essa coisa, né, então, é importante, não acaba, né, caindo na estatística, né? Famílias que se desfazem durante o doutorado. Motivação e clareza, né? Então, são pontos bastante importantes também para observar. Agora, eu queria mostrar assim, alguns documentos que vocês deveriam consultar. Estão vendo? Grupo de diálogo, produção tecnológica, seminário de meio termo. Professor, mas o que é a produção técnica? Você tem que estudar. Tem jeito, tem que ir lá e precisa. Produto, serviço, não, marco regulatório. Até mesmo para na hora de fazer o seu planejamento de produção técnica, você não vai ficar colocando a cartilha, 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 cartilha.
né? Você tem que ver quais são as possibilidades, né? E conhecer o que é produtos técnicos, o que são produtos técnicos para CAPES, né? E aí, por exemplo, a gente tem. Depois eu vou abrir para pergunta, tá, gente? É, saio. Então, isso aqui aqui é um guia de posição técnica de uma instituição, né? Do programa de agricultura orgânica, só para orientar as questões, né? E aqui esse é o documento fundamental, produção técnica da CAPES, grupo de trabalho, né? Que vai falar o conceito de produção técnica. O que acontece? A área interdisciplinar, ela, como ela pega desde agroecologia até território, né? E segurança pública, cultura, identidade, língua e, né? Então, todos os produtos técnicos eles são admissíveis para a área interdisciplinar, né? Porque geralmente as áreas da CAPES, cada uma seleciona 10 produtos técnicos. No nosso caso, não, porque a nossa área, primeiro, que ela é muito grande, né? É a maior área da CAPES, tem mais de 450 programas de pós-graduação. A segunda maior não tem 100. E ela é dividida em 4 câmaras, né? Então, tem a nossa Câmara, que é a Câmara de Sociais e Humanidades, mas tem câmaras de saúde, tem Câmara de tecnologia, tem, né? Que são programas interdisciplinares mais voltados na área de tecnologia, programas interdisciplinares, enfim, né? Como eu te disse para vocês, a área é muito grande. Não dá para conhecer todo mundo, né? É, então, por isso que um drone é uma produção técnica. Então, tecnicamente, a maioria de nós não sabe fazer um drone. Agora, vocês ficariam surpresos com os trabalhos que nós estamos tendo no nosso programa, marcando fortemente essa disciplinaridade. Nós temos um trabalho hoje, que eu acho que vai ficar um trabalho muito bom, sobre impressora 3D. Impressora 3D. Muito legal o trabalho. Né? Como que a impressora 3D está sendo utilizada para fabricação de armas invisíveis, inrastreáveis, né? Interessantíssimo o trabalho, né? Entendi, com produto técnico. O cara vai fazer uma arma na impressora. Entende? Então, assim, eu achando. Você vê que a área interdisciplinar permite essas coisas. Né? Lá no Pará, fizeram um produto técnico muito interessante, que foi o quê? Uma peça de teatro. Uma peça de teatro voltada para a conscientização acerca do risco de feminicídio. Pô, foi um trabalho premiado, né? E isso seria o quê? Seria artes e tal. Tal drone. Tem engenheiro que resolve fazer um drone específico para trabalho de segurança pública. Cabe, né? Cabe. Então, essa é a ideia né? Aí nós temos aqui, ó, produto bibliográfico, atividade de propriedade intelectual, tecnologia social, curso de formação, produto de editoração, enfim, tem um monte de coisa. Cultivar, produto de comunicação, né? Hoje em dia, o pessoal tem usado muito videocast, podcast, interessante, né? Empresa, organização social. Aqui a gente teve, por exemplo, esse produto, empresa, organização social inovadora, que foi com a Graciele, a partir do projeto Maternar Lactantes. A gente teve uma empresa, a organização social inovadora, né? Então, a gente tem 21 produtos, não tem que ficar fazendo cartilha. E nem podcast. Pode fazer a cartilha, pode fazer podcast, sim, mas... Então, é importante localizar na página da CAPES este documento, ele vai ajudar bastante, né? É, produção técnica, CAPES. E aqui são os identificadores persistentes, que eu falei que todo mundo tem que ter, né? Então, precisa facilitar o compartilhamento da informação. Então, o ORCID, Scopus, Research ID, esse aqui eu não tenho, né? ISNI, WIR, né? O DOI, né? Que tem que ter, ISSN, SBN, ID LAT, DARC, você vê, né? Então, precisa ter todos? Não, mas pelo menos, ó, evidentemente, né? O LAT e o ORCID precisa ter, tá?
Então, Lattes, OrcID é importante. Inclusive, você coloca o OrcID no Lattes. Bom, aqui, nosso edital, que você já deve ter visto. Né? Vocês perceberam algumas mudanças no corpo docente. Quem não fez, né, o mestrado com a gente. E aqui o regulamento que já está, né? Questão do doutorado está aqui, né? Questão de transferência de crédito, tudo tem aqui. Mas, claro, a gente não vai precisar. Pessoal, posso pedir aproveitamento de crédito? Pode. Vai ser aprovado? Não sei. Né? Precisa estar matriculado, precisa fazer um pedido, precisa justificar, né? É, precisa ver, né? Precisa, né? Então, o colegiado vai avaliar, tá? Então, tá tudo aqui para a gente, questões de doutorado, né? Os regimes de crédito, né? Então, aqui a gente tem o mestrado, o limite são 24 meses, o doutorado são 48 meses, né? A gente, né, o objetivo do doutorado é diferente do objetivo do mestrado, então, o mestrado visa ampliar, aperfeiçoar as competências científicas. Aqui, visa proporcionar formação científica aprofundada, né? Forma independente de atividade de pesquisa, né? 48, né? Então, tem todas as informações aqui do doutorado também. Tudo está seguindo aí. Os exames de proficiência serão feitos durante o curso, não é na entrada. Também é um processo que outras universidades adotam, tá? Bom, pessoal, então agora eu vou parar aqui a apresentação e vou responder. Se vocês tiverem alguma pergunta que quiserem fazer, eu estou à disposição para responder vocês. Tá bom? Agradeço a atenção, interesse. Isso aqui vai ficar gravado, se quiserem olhar depois. E então vocês podem depois consultar também. Ciene, boa tarde. Qual a sua dúvida? Pode falar. Seu microfone está mutado. É, Ei, professor, meu mestre, satisfação em falar com o senhor, como o senhor está? Satisfação. Tudo jóia. Então, eu pretendo, né? Estou querendo e estou buscando um orientador. Eu tenho uma dúvida, e a minha dúvida é a seguinte: é um orientador que já esteja vinculado a um aluno, ele não pode pegar mais nenhum outro aluno, ou ele. Como é que é isso? Eu preciso de entender melhor, porque eu busquei dois orientadores e eles falaram: ah, já estou com uma aluna, e o outro, que eu já vou abraçar o projeto dela. Aí o outro falou assim: olha, você pode entrar, mas eu já tenho 3 alunos. Como é que é isto? Eu fiquei um pouco insegura, porque então as vagas já estão todas preenchidas. Como é que é? Aí eu nem fiz minha inscrição ainda. Uhum. O Tá. meu projeto, o pré-projeto meu, ele é vinculado em algo para educação, mas algo preventivo, entendeu? E eu optaria como orientador, assim, ia buscar o senhor, mas como eu sei que o senhor é muito ocupado e tal, aí eu poupei um pouco isso e aguardei para hoje para a gente poder estar conversando sobre isso. Então, o que acontece? Como eu falei, no doutorado, a gente não tem a coisa da prova, né? E a vinculação com o orientador, ela é muito importante. Então, a gente estimula aos candidatos que procurem os orientadores previamente para alinhar com eles o projeto de pesquisa, até mesmo para que os projetos estejam bem alinhados com a proposta dos orientadores, né? Quando o orientador diz assim, já tem dois, já tem três, ele está te prevenindo, né? Ninguém está pré-aprovado,
mas dificilmente uma proposta de um orientador vai ser encaminhada para outro, né? Como acontece no mestrado. E as vagas para a orientação de doutorado, elas são mais restritas, porque o ciclo do doutorado ele é o dobro do ciclo do mestrado. Então, eu posso, estou com 8 orientandos aqui, mas daqui 6 meses, 4 defende, entra mais 2, né? O fluxo do mestrado, ele é mais rápido. Ele vai, entra, sai, entra, sai. No doutorado, eu preciso pensar que cada professor recebe um agora, nesse 2025, 2, que vai ficar 4 anos, quer dizer, 2026, 7, 8, 9. Aí, em janeiro, ele recebe outro, que vai terminar em 2030. Aí, no meio de 2026, ele já recebe mais um, que vai acabar no meio de 2031, de 2030, né? Então, assim, a gente não pode, de cara, por exemplo, colocar 3, 4 doutorandos por professor, porque senão a gente não tem mais vaga no começo do semestre que vem, tá? Então, e tem essa coisa realmente da vinculação. Isso, todos os programas sempre funcionam muito assim, essa aproximação do candidato com o professor. O que eu te sugiro? Ver com a professora Karina, que também está trabalhando na área de educação, ver com, né, conversar com a Elisiane, porque é isso, ninguém está pré-aprovado. Mas o professor, ele diz, olha, vamos, beleza, vamos tocar, mas já saiba que tem mais ou menos uns 3, 4, ou tem mais, ou tem menos pessoas que vão, né, vão aplicar para mim também. Porque é isso, né? Por exemplo, um projeto todo voltado para o trabalho da Risiane. Como que eu passo esse aluno para o Henrique? Entende? É muito complicado, né? Então, quase que a concorrência é mais pelo orientador até do que pela vaga em si do programa, né? Então, Então, é um professor, me pouco passa isso. o contato da professora Karina, que se ela tiver disponibilidade, eu vou tentar com ela. Passo sim. Eu Ó, agradeço, tá bom? Pablo Rosa, por exemplo, deve ter uns 10 na fila. E Risiane também. Risiane, que eu me lembre, 7 pessoas me perguntaram sobre Risiane, né? Então, é isso, né? Uhum. E, Mas eu gosto muito, eu não entrei em contato com a professora Karina, porque eu não tenho o contato dela, entendeu? mas eu te passo, sem problema. Eu te agradeço. Então, eu vou tentar, tá bom? Claro, com Vai ser um certeza. Tenta prazer. sim. Muito obrigada. Marisa, Olá, tudo bem? tudo Prazer, jóia? tudo jóia. Fiz o mestrado em Sociologia Política na Ah, UVP que jóia. e a minha dissertação foi uma dissertação de políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica aqui em Vitória e Vila Velha. Eu queria continuar com o tema, né, das políticas públicas e da violência doméstica, mas na área da segurança pública. Mas eu nem sabia que existia essa pré-conexão com a disponibilidade dos orientadores. Essa informação para mim é nova, e eu fiquei assim, nossa, e eu que não fiz o mestrado, como é Então, que... só uma coisa, quem era seu orientador? O meu era o Matheus Era o Matheus? Assim, Mazini, isso. O no Matheus é caso Sociologia do, Política. sim, a gente sempre trabalhou muito próximo de sociologia política. Eu não vejo dificuldade ainda mais nesse tema, né? E meio que os dois programas se fundiram. O Mosini está no nosso programa, o Tiago está no Ah, nosso sim, programa. Mozini, querido professor. Aham. Então,
Então, eu não vejo que vai ser difícil, não. Você pode ver, inclusive, com o próprio Mozinho, com o Pois é, Tiago mas Lira. aí esse passo a passo, esse link é que eu não entendi. Por exemplo, eu antes de ser pré-aprovado, eu tenho que ir lá conversar com ele, certo? É isso? Não existe pré-aprovação, processo seletivo. O importante é que o seu projeto de pesquisa esteja alinhado com a proposta do orientador. Ah, sim. Aí eu É vou isso. pesquisar com o orientador que esteja aí, né? Mas Isso. eu não vou precisar ter contato com ele, ou preciso? Eu acho que ajuda, Ah, ok. Ok. entendeu? Eu acho que Aham. ajuda, né? Se ele puder dar Entendi. uma olhadinha no seu projeto, falar assim, tá bom, tá alinhado com o que eu estou fazendo. Você puder, ó, eu estou lendo isso, eu estou estudando isso, entendeu? E A você gente. conhece algum que esteja nessa área de pesquisa para você me recomendar? Então, eu acho que assim, políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica já é um tema da segurança pública, ponto final. Você não precisa nem ter nem discussão. Sim, O sim, por isso tema, que eu me para interessei. mim, Na e a segurança. gente tem a professora Jaqueline Bagalho, né, que inclusive é coordenadora do Núcleo de Atendimento à Mulher, da UVV, né, que é maravilhosa, que trabalha com esse tema. Nós temos a própria professora Karina também, que eu falei, que trabalha com política pública. Nós temos outros professores que trabalham com políticas públicas também, né, inclusive dentro da sociologia, que podem trabalhar isso também, né, trabalhar esses temas. Então, acho que o tema é muito rico e vale a pena dar continuidade. Não, sim, sim, eu estou louca para dar continuidade, porque tem muita coisa que eu queria explorar, explanar e restringe, né? Porque mestrado Uhum. restringe. Então, tá joia. Era isso. Obrigada. Tá, joia. Pessoal, mais perguntas? Dani? Tá. Eu só queria tirar uma dúvida com relação ao turno, se você já tem uma previsão assim dos horários das aulas, se vão ser de manhã, tarde, noite. Como que vocês estão prevendo isso? Você tem uma noção? Mesmo padrão do doutorado, do mestrado, né? Sempre preferencialmente as aulas no fim da tarde e noite, obrigatórias. Optativos a gente não tem tanto controle, mas também estamos sugerindo fortemente que as aulas sejam horários viáveis. O que está acontecendo? Com o crescimento do programa, digamos que as noites não estão sendo suficientes. Então, a gente está tendo que beliscar um pouquinho à tarde, né? Porque a gente sabe que, né, de manhã, meio da tarde, tudo isso é muito difícil, né? Pessoa que trabalha, tem filho, tem que sustentar a casa, coisa toda. Então, a gente está mantendo a coisa né, das disciplinas obrigatórias. E ainda mais que agora a gente tem essa questão da CAPES, né? Que as aulas obrigatórias têm que ser 100% presenciais, né? As optativas até podem, desde que tenham um propósito, né? Mas então, acabou, né? Aquele negócio. Então, a gente tem procurado trabalhar dessa mesma maneira. Mas, fato, o programa cresce, tem mais professores, tem mais alunos, tem doutorado. Então, às vezes, a gente está tendo que beliscar um pouquinho à tarde. Então, tem aula começando 4h20. Antes, não. Antes de 4h20, não. E, preferencialmente, não as obrigatórias, né? Mas, então, às vezes, a gente tem que beliscar ali 4h20. 4h20 em diante, aquele mesmo sistema do mestrado, com esse detalhe que a gente está precisando beliscar à tarde por conta do próprio crescimento do programa, tá? Mas o objetivo é manter realmente sempre essa possibilidade aí, né? Que a gente tem que pegar o sábado, né? Então, eu botei uma disciplina na sexta, uma optativa, né? Mas botei na sexta, né? Para evitar confronto e tal, esvaziar outra, eu vou ofertar uma disciplina na sexta, uma disciplina que eu estava querendo fazer há muito tempo, que era a disciplina do cineclube, né? Então, como é sexta também, a disciplina vai ser mais light, né? Vai ser assistir um filme e discutir, né? Então, mas coloquei na sexta, porque né, é isso, o programa está crescendo, tá? O programa está crescendo, então não é ruim, é bom. Pessoal, mais perguntas? Vamos lá, né? Bruno, Lucas, né? Quiserem perguntar mais alguma coisa.
Estou à disposição e estou sempre à disposição também, em outro momento, só mandar e-mail, mandar mensagem, que a gente tenta responder. Oi, professor, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Me perdoe, mas eu não consegui o link anterior com mais antecedência, não pude acompanhar a parte inicial, então tenho até certo receio de perguntar algumas coisas que já Não, possam pode ser... perguntar. E depois vai Sim. ficar gravado também, né? Você vai poder olhar. Então, eu vou assistir a gravação depois. Algumas das minhas dúvidas principais nesse final foram esclarecidas. Eu tinha uma preocupação em relação ao exame de proficiência, a comprovação dela, quando aconteceria. E aí, como o senhor já disse, vai acontecer ao longo do período, a gente pode fazer mais à frente. A colega fez uma pergunta que para mim é pertinente, porque eu sou professor da UVV, das graduações de comunicação e marketing, e aí meu horário é noturno normalmente, então eu tenho uma certa preocupação em relação à disponibilidade sobre as aulas no horário noturno, Uhum. mas as aulas no fim da tarde ficam mais possíveis, de repente eu posso criar um plano que possa me permitir fazer essas aulas num começo, depois, no próximo semestre, adaptar possibilidades. Mas então, assim, essas duas eram minhas dúvidas pontuais. Eu vou dar uma olhada na parte inicial da gravação depois, para dar uma conferida. Eu já tinha alguma perspectiva sobre o que seriam essas produções técnicas. Eu pensava na viabilidade da possibilidade de criar podcasts ou documentários. E pelo que o senhor passou muito rapidamente ali, vi que é possível, tem essa produção técnica, tem a produção de aplicativos, coisas que eu também consigo fazer. Seria excelente. Então, é uma coisa que eu acho que dá para trabalhar. Já conversei um pouquinho com o professor Humberto sobre essa necessidade de criar alguns conteúdos como este, alguns materiais como este, porque ele via uma necessidade de a gente trocar uma ideia em relação à produção de algo midiático que pudesse dar visibilidade ao programa. Então, assim, essa parte já estava um pouquinho encaminhada. Quando eu vi ali o que você estava expondo da CAPES, eu percebi, mesmo que muito rapidamente ali, deu para perceber que as produções que eu estava pensando, elas estão contempladas no documento, depois eu vou olhar com mais calma. E eu acho que para mim, pelo menos, já está o suficiente por agora. Tá ótimo. Qualquer outra dúvida, é só me procurar. Tá, João? Muito obrigado. Joia? Lucas, tudo certo? Tudo? Uma dúvida? Bom, pessoal, então é isso, né? Desejo boa sorte para todo mundo. Qualquer outra dúvida, é só me procurar. Tá certo? Tá, João? Obrigado, professor. E aí eu estou à disposição de vocês aí. Tá Obrigada. bom? Obrigado pela participação de vocês e até o processo seletivo. Obrigada, professor. Paula. Tudo de bom. Obrigada, Tudo de Marco. bom. Tchau, Até logo. tchau. Até logo. Até mais. Tem mais, professor. Até mais.